E parece que chegou aqui um vídeo em que finalmente está na hora de falarmos de remakes. Em suma, vamos falar de voltar a fazer filmes ou séries que já foram feitos no passado. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje quero aqui falar de um tema que gera bastante confusão em volta da malta um pouco mais nerd. E como já puderam ver pelo início do vídeo, vamos falar de remakes. Há muita gente que não liga propriamente a isso, mas também há um número ainda maior de pessoas que não gosta propriamente de ver alguém mexer naquele filme ou série que eles tanto gostaram de ver no passado e fazer daquilo uma espécie de remake farsola. Mas será que vale a pena toda esta confusão em torno deste tema? A meu ver, e não se esqueçam que esta é apenas a minha opinião, isto não faz qualquer sentido. Vamos imaginar, por exemplo, que a Universal Pictures passava das palavras aos atos e fazia uma versão mais recente da já clássica trilogia do Regresso ao Futuro. Eu acho que já toda a gente deve ter ouvido rumores aqui pela internet de que isso poderia realmente acontecer. E como é mais que óbvio, isso vai gerar um burburinho enorme no meio dos fãs da trilogia original e aquele tipo de coisas que vocês mais ouvem essas pessoas dizerem são coisas assim deste género. Não se deve consertar aquilo que não está estragado. Ai meu Deus, que eles vão destruir a trilogia original. Mas a pergunta que eu aqui quero fazer é a seguinte: o que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que é que vai ser destruído afinal? Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que compreendo perfeitamente porque é que estas empresas querem fazer remakes deste género de filmes. Não nos podemos esquecer que na altura em que estes clássicos foram feitos não existiam os meios técnicos que existem nos dias de hoje. A meu ver, aquilo que eles querem fazer é até bastante simples. Eles querem explorar os meios que existem hoje em dia, fazerem um produto mais caro, mais espetacular e fazê-lo de uma maneira que não conseguiam fazer na altura. Por isso, quando alguém me diz: ai, mas assim eles vão estragar o material original, a pergunta que eu faço é: como é que eles vão estragar o material original? Porque, meus amigos, os originais estão lá, na mesma, intocáveis. A não ser, claro, que estejamos a falar de pessoas que tiveram a ideia brilhante de mexer no material original, como fez George Lucas, por exemplo, na trilogia da Guerra das Estrelas. Mas isso aí já é outra conversa e num outro patamar completamente diferente. A meu ver, nestes casos, eu concordo com aquilo que as pessoas dizem e acho que eles não deviam mexer no material original e, se o quiserem fazer, pelo menos darem a possibilidade às pessoas de terem as duas versões disponíveis para poderem ver. Assim, aquelas pessoas que preferem o material original veem o original e aqueles que quiserem ver o material mexido veem o material mexido. O problema no caso da trilogia da Guerra das Estrelas em especial é que eles fizeram a coisa de tal maneira que hoje em dia, se vocês quiserem assistir à trilogia original, só o conseguem fazer com as versões mexidas. Agora, se estivermos a falar de um novo remake, um remake feito de raiz pela visão de outra pessoa sem mexer no material original, qual é que é o problema? Em que é que isso vai alterar o material original? Em absolutamente nada. Ou seja, neste caso vais ter acesso ao original e se não quiseres ver o remake, pura e simplesmente não vês e continuas a ver o original. É simples assim. Se bem que, como eu estou sempre a dizer, nós devemos sempre ver as coisas antes de criticarmos, que é para depois mais tarde não fazermos um pouco figura de fanático. Quer nós queremos ou não, tanto a indústria do cinema, como dos videojogos, como até mesmo da música, estão constantemente a reciclar material que já foi feito no passado. Mas eu vou dar-vos aqui mais alguns exemplos para vocês perceberem porque é que nós temos de ver tudo caso a caso e porque é que cada caso é diferente do outro. Começamos com o filme Desafio Total, ou em inglês Total Recall, que foi feito em 1990 e realizado por Paul Verhoeven e que teve um remake em 2012. O remake de 2012 é acusado por parte de muitos fãs do filme original por ter apenas algumas homenagens ao seu produto original, só para dizer que faz parte daquele mesmo universo. Só que, meus amigos, é exatamente isso que é suposto acontecer, porque esse filme é um remake. É normal tentar apelar à nostalgia do material original. No caso deste filme em específico, foi exatamente isso que aconteceu. Eles puseram aqui algumas homenagens ao filme original e aquilo que se calhar deixou mais pessoas furiosas foi o facto de o filme original se passar em Marte e este filme de 2012 se passar no planeta Terra. Mas homenagens à parte e o facto deste filme ser ou não passado no planeta Marte, se vocês forem a ver os dois, vão ver as diferenças. Vão ver que o filme de 2012 teve um custo de produção muito maior e teve acesso a coisas que o filme original não teve acesso na altura. Agora pensem da seguinte maneira: se calhar na altura, em 1990, em que Paul Verhoeven estava a fazer este filme, ele até queria fazer uma coisa deste género, mas não tinha nem os meios técnicos nem os meios financeiros para o conseguir. Agora é aqui que está o busilis da questão. Por mais que as pessoas não tenham gostado deste filme, por mais que este filme não seja a cópia exata do filme original,
o original continua a existir, ele não desapareceu da face da Terra. Vocês ainda o conseguem descobrir em DVD, em Blu-ray e se tiverem alguma sorte até em serviços de streaming. Agora vamos passar aqui a um outro exemplo, neste caso mais um remake que aqui realmente foi um pouco mais fraquinho do que aquilo que poderia ser. Estou a falar do clássico de zombies de George R. Romero de 1985, O Dia dos Mortos. Confesso até que este é um dos meus filmes de zombies favoritos e na altura em que ouvi dizer que este filme ia ter direito a um remake, digamos que fiquei não apreensivo, mas um tanto ou quanto curioso. É que na altura em que George Romero fez o original, ele queria fazer uma coisa mais abrangente, mais cara, mas lá está, ele não tinha meios nem financeiros nem técnicos para conseguir atingir a visão que ele tinha para aquele filme. Vai daí eu comecei a pensar, como hoje em dia eles investem um pouco mais nos filmes, talvez tragam de volta George R. Romero para realizar este filme e talvez lhe deem um orçamento bastante maior para ele finalmente conseguir fazer o tipo de filme que ele tinha na ideia de fazer na altura. Só que, como é óbvio, neste caso as coisas não correram bem e o filme entregue não foi propriamente aquilo que muita gente estava à espera, incluindo eu. Logo para começar, este filme não foi realizado por Romero e a história não tem praticamente nada a ver com a história do filme original, nem os próprios zombies do filme são iguais aos do filme original, ou seja, praticamente nada era igual, a única coisa que eles fizeram foi meter aqui uma homenagenzita ou outra, mas que mesmo assim passa muito despercebida porque o filme realmente é muito fraco. Mas agora, por outro lado, vamos passar a mais um exemplo, também de um filme de George R. Romero, e estou a falar mais especificamente da Noite dos Mortos-Vivos de 1968, e que teve direito a um remake no ano de 1990. Vamos começar logo pelo facto deste remake de 1990 ter sido realizado por Tom Savini, um colaborador de longa data de George R. Romero e que foi também o responsável pelos efeitos especiais dos zombies do filme Dawn of the Dead dos anos 70, também realizado por George Romero. Uma das diferenças que vocês vão ver entre o filme original e este remake é que o original é um filme a preto e branco e o remake já é um filme a cores. E quero desde já dizer-vos que, a meu ver, tanto o filme original como o remake são os dois bons filmes. Aliás, eu até vos digo mais, eu até prefiro o remake ao original. Não porque o remake é um filme mais recente, mas porque o original tinha ali algumas cenas que se arrastavam um pouco e se tornavam o filme um bocado chato. Outra coisa que me chamou a atenção neste remake é toda a ambientação do filme e se juntar a isso o facto de este ter sido um dos primeiros filmes de zombies que eu vi, digamos que a nostalgia também joga um pouco a favor disso, mas não me impede de tentar fazer a separação entre os dois e, na minha opinião, o remake ser melhor porque consegue ficar um bocado mais fluido em comparação ao filme original. Além disso, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver este filme, um dia que a tenham, vocês vão ter uma pequena sensação de déjà vu, porque a primeira coisa que vocês se vão lembrar é da segunda temporada da série The Walking Dead, caso vocês já tenham visto. E isto acontece porquê? Porque a segunda temporada da série The Walking Dead é praticamente toda passada numa casa dentro de uma quinta e o remake de 1990 da Noite dos Mortos-Vivos também é passada numa casa no meio do nada. Se isto não são motivos suficientes para nós gostarmos de um remake deste género de filmes, então não sei o que mais é que poderá ser. Eu dei-vos aqui estes 3 exemplos para vos tentar demonstrar o quê? Que em certas alturas um remake até pode ser uma mais-valia. Muitas vezes fazer o remake de um clássico nem sempre é aquele bicho-papão que muita gente vos tenta vender. Aqui tudo depende um pouco do respeito que se dá ao material original e de dar também a oportunidade de realizadores no presente tentarem fazer um remake de um filme que eles gostaram no passado e darem ali um pouco a sua visão sobre a coisa e, obviamente, tendo a ajuda de meios um pouco mais evoluídos e de orçamentos também um pouco maiores. E é apenas isto, como vocês podem ver, não é propriamente um bicho de 7 cabeças. É claro que no meio disto tudo vão existir remakes melhores e remakes piores, mas o importante é que o original não seja mexido. Por isso, antes de vocês atacarem a ideia de se fazer um remake de um filme adorado por muita gente, pensem da seguinte maneira: se eu não gosto da ideia de se fazer um remake de um filme original que eu vi no passado, então por isso simplesmente não vou ver o filme mais recente. Como podem ver, mais simples que isto não há, se bem que eu acho que se deve sempre dar uma oportunidade antes de se criticar as coisas. Agora, se existem pessoas que querem fazer versões mais recentes de filmes mais clássicos, eu não vejo mal nenhum nisso. E esta, meus amigos, é a minha opinião sobre este tema e, como sempre, também gostaria de saber qual é que é a vossa. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, mais uma vez e como sempre, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por continuarem aí desse lado do ecrã, espero que vocês tenham gostado e vamos despedir de todos vocês até ao próximo vídeo e corta para este.